Veja só, típico exercício lá de física que a moçada tinha que usar duas fórmulas, tinha que misturar essa fórmula aqui do movimento uniformemente variado, S0 mais V0t mais G sobre 2 t quadrado, com essa outra da velocidade final igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, que no caso aqui é o GT. Tinha que mexer com essas duas fórmulas aqui, combinar elas para fazer cálculo disso, cálculo daquilo, até descobrir essas coisas. Mas com você tendo esses recursos do cálculo disponível, fica um pouco mais fácil. Mais fácil, principalmente se você lembrar da relação entre essas grandezas. Você tem o S de t representando posição, você tem o V de t representando velocidade. E essas duas grandezas, elas estão ligadas uma com a outra. A taxa de variação da posição em relação ao tempo dá justamente a velocidade. Então, se você tem aqui uma situação onde ele já te deu como é a altura em relação ao tempo. A altura em relação ao tempo é dada por essa expressão aqui. Então, se você tem a altura em relação ao tempo, ele perguntou assim, qual é a altura máxima? A altura máxima ela é atingida em quantos segundos? Bom, aí você vai lembrar de que característica que tem esse evento, altura máxima. A velocidade é o quê? Na altura máxima, a velocidade é zero. Ah, então quer dizer que a partir dessa função aqui, eu preciso encontrar a velocidade. Mas a velocidade é a derivada, essa aqui é a posição, né? Isso aqui te dá a posição. No zero, você vai ver que está em zero. Então, a velocidade eu encontro através desse h de t aqui. Eu sei o seguinte, que a velocidade depois de t é o h' de t. É a derivada do h em relação a t. Ora, mas esse h é só um polinômio de segundo grau. Você vai derivar separadamente, né? Já vai derivar aqui o 5t quadrado, que aí para derivar o menos 5t quadrado, você cancela não, né? Você conserva o menos 5 e deriva o t quadrado, que dá 2t. Depois, mais, você tem que derivar agora 20t, dá 20. Então vai ficar assim, mais 20. Então, portanto, a velocidade é de 5 vezes 2 dá 10, mas menos 10t mais 20. Bom, essa é a expressão que te dá a velocidade. Agora, no momento em que ela atingir a altura máxima, a característica que você pode reparar aqui na altura máxima é que a velocidade é zero. Então, olha só, na altura máxima, a velocidade é zero. Bom, mas se a velocidade é zero, você então tem assim, ó, que menos 10t mais 20 tem que dar zero. Então, 20 para lá, 10 dividindo, deu 2, né? Então vai ficar assim, ó, menos 10t igual a menos 20, passou para lá. De agora vai ficar assim, menos 20 dividido por menos 10, né? Vai ficar assim, t igual a menos 20 dividido por menos 10. Dá 2. Então, 2 segundos, ó, t igual a 2. 1, 2. 1, 2. A gente acha que é pouco, mais 2 segundos. Caramba. 2 segundos dá para fazer... Dá para descobrir... Assim, vamos ver aqui, ó, por aqui dá para saber. Depois de 2 segundos, aqui perguntou assim, qual é a altura máxima? Tá, não. Muda. A pergunta é assim, a altura máxima é atingida em quantos segundos? Pronto, então 2 segundos é a resposta. Depois, qual é a altura máxima? Aí eu preciso saber, essa função aqui, ela retorna para mim, é a velocidade. Eu preciso saber a altura. Se eu preciso saber a altura, eu preciso saber a posição. Esse h aqui já é a função que me dá essa altura, né?
Eu quero saber qual é a altura quando t for igual a 2. A gente costuma usar a letra H para representar a altura desde lá do ensino fundamental, né? Isso vem do inglês, que a altura em inglês começa com H. Então aqui, a altura depois de 2 segundos, então para responder, para ficar tudo no mesmo quadro aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Após 2 segundos, ele quer saber qual é a altura máxima. A altura máxima é a altura depois que ele chegou em 2 segundos. Então, olha só, a altura depois de 2 segundos, ela vai ser menos 5 vezes, troca o t por 2, ó, vai ficar 2 ao quadrado, mais 20 vezes 2. Aí, olha só, não pode fazer isso aqui. 5 vezes 2, 10, ao quadrado 100. 100 menos 100 mais 40, professor, a altura é negativa. Não, não pode fazer isso. Primeiro tem que resolver a primeira potência aqui, né? 2 ao quadrado 4 vezes 5, 20. Então ficou menos 20. 2 vezes 2, 40, vai ficar mais 40. Então a altura depois de 2 segundos, ela vai ser de 40 menos 20, dá 20. 20, qual é aqui falou em metros? Falou o quê? Deve ser metros. Vamos chamar de metros, então. Unidade de medida, quando não fala, tá bom? Mas... se é metros, então é 20 metros. É 20 metros. Gente, 20 metros é muita coisa, né? Qual é a velocidade inicial com que esse negócio foi lançado? Mas se for lançado com velocidade zero, ele não sai do chão. Velocidade é 2. Quanto? Não. Pensa um pouquinho. O que é a velocidade inicial? Tá tudo aqui no quadro. A velocidade de lançamento. A velocidade de lançamento, eu começo o domínio dessas funções aqui, tanto a S quanto a V, o domínio dela é o conjunto dos reais positivos, né? Perdão, não negativos, vai de 0 para frente. Só um parênteses sobre o domínio, só faz sentido essa análise aqui enquanto enquanto não voltou aqui para o chão de novo. Depois que ele tocou no chão novamente, aí não tem o que fazer mais. A função perde o sentido dela. Então teríamos que saber quanto tempo demora para subir e descer. Na verdade são 4 segundos, né? Se ele demora 2 segundos para subir, demora também 2 segundos para descer. Então o domínio dessa função aqui vai de 0 até 2. As duas funções têm domínio de 0 até 2. Agora, tá bom, feito esse parênteses do domínio, vamos ver aqui. Como é que eu descubro a velocidade de lançamento? A velocidade de lançamento é a velocidade em que instante? No instante zero. E qual que é a velocidade no instante zero? Qual é a função que retorna a velocidade? Qual é a função que retorna a velocidade? Essa. Essa aqui retorna a velocidade. E qual é a velocidade inicial? Não, gente. A velocidade inicial é a velocidade no instante zero. Qual é a velocidade inicial? 20. Porque se você colocar t igual a zero aqui, a velocidade é 20. Então eu poderia, por exemplo, passar para você uma situação assim, olha, a função que me dá a altura do objeto é essa aqui. Eu quero saber com que velocidade que o objeto foi lançado. Não, a velocidade inicial? A velocidade não, a velocidade no instante zero é 20. Depois que ela desacelera... A velocidade vai diminuindo, e 2 segundos depois, a velocidade é zero. A velocidade é zero. Ok? A média é de 10 metros por segundo. A velocidade média... A média é 10. Porque a variação da velocidade aqui, ele vai de 20 a 0. Divide por 2 segundos a 10. Então a velocidade média é 0. É 10. A velocidade média. Agora a velocidade inicial é 20. Todo mundo entendeu por que a velocidade inicial é 20? Então você pode tirar muitas informações a partir das funções.
Você descobre qual foi a velocidade de lançamento, qual foi a altura máxima, quanto tempo demorou para subir, quanto tempo demorou para descer. Enfim, isso aqui imaginando uma situação onde, enfim, não tem... Ou seja, você está pensando, não vai pensar numa folha de papel lançada, né? Que aí não vai funcionar isso aqui. Então, aí, no caso, essa velocidade também varia com a massa do corpo, né? Não, veja bem, a velocidade não varia com a massa. A velocidade independe da massa. Tanto faz você colocar uma bolinha de algodão com um caminhão, um caminhão pesadão de sei lá, nem sei quanto que pesa um caminhão. A gente fala pesa, né? Mas é massa. Qual é a massa de um caminhão? Vamos pensar aí um caminhão de, sei lá, de 50 toneladas. Nem sei se tem sentido isso. Mas eu pego uma bolinha de algodão em um caminhão de 50 toneladas e solta os dois ao mesmo tempo. Cai junto. Mas cai junto com um pequeno detalhe. Se você não tiver resistência do ar, não é bem resistência do ar, é no vácuo, isso, é isso que eu queria falar. No vácuo, ou seja, se você não tiver isso aí, ele vai cair tudo juntinho. Agora, o que acontece, por exemplo, se você colocar uma folha de papel aberta e uma fechada e soltar, a fechada acaba caindo antes. Por quê? Porque o ar tem uma força ali fazendo com que não... Mas se você colocar isso no vácuo, desce tudo do mesmo jeito. Então, independe da massa, a velocidade. Como o senhor escreveu essa relação aí? Oi? O senhor falou na aula passada, relação que o senhor disse da altura, posição. Ah, sim, a relação entre as três grandezas são essas assim, ó. Você tem a posição, você tem a velocidade e você tem a aceleração. Quando você deriva, se você derivar em relação ao tempo, vamos supor que todo mundo aqui varia com o tempo, né? Na verdade, varia com o tempo mesmo. Se você derivar a posição em relação ao tempo, você encontra a velocidade. Se você derivar a velocidade em relação ao tempo, você encontra a aceleração. Essa é a relação entre elas. Então, é assim, ó, ds dt igual a v. E dv dt igual a a. Entenda A como um A de t. Não é igual a aceleração da gravidade, que é 9,8. Não é um número fixo, não. Pode ser um movimento que acelera, desacelera, acelera, desacelera. Ou pode ter uma aceleração constante, né? Alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, quer ver um exemplo onde você sente a aceleração mudando? Quando você vai decolar. Hã? Posição. Quando você vai fazer uma viagem de avião, que o avião está parado e você vai decolar. Aí quando ele sai ali, e lá na frente, você já não está tão pregado assim na cadeira, né? Aí você está mais tranquilo, aí ele sobe, aí lá em cima você já fica normal. Embora a velocidade dele só vai aumentando. Hã? Ele some lá em cima, ninguém... Pois é, rapaz, esse voo da Malásia, eu acho que eles foram abduzidos, sabe? Eu acho que eles não estão mais entre nós, porque eu acho que não vão achar esse negócio, não. Você já viu aqueles documentários lá do Triângulo das Bermudas, que as coisas desaparecem, que não aparecem mais? Eu acho que foi o caso desse avião aí. Entraram no buraco de minhoca. Não sei. Mas enfim, certinho aí? Aí, por exemplo, eu posso te dar um objeto assim, que tem essa velocidade aqui, ó, velocidade no instante t igual a 2 raiz cúbica de t quadrado. Desse jeito. E posso te perguntar assim, qual que é a aceleração desse objeto depois de 2 segundos? Qual é a aceleração do objeto depois de 2 segundos? Aí você tem que lembrar, bom, eu tenho a função velocidade, ele está me dando a aceleração, ele está pedindo a aceleração. Que relação que existe entre velocidade e aceleração? É que é derivada da velocidade da aceleração. Então, se você derivar essa função aqui, você encontra a função que retorna para você a aceleração. Aí, nessa função que retorna para você a aceleração, você vai trocar o A por 2. Aí você vai achar a aceleração. Certinho? Assim, ó. Eu estou dizendo o seguinte, que lá no ensino médio, você só tinha
Velocidade assim, ó, velocidade igual a 2 mais 3t. Era só assim. Nesse caso, a aceleração aqui era constante, porque a fórmula da velocidade lá era assim, velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então a aceleração aqui era 3. Só que agora você fica livre disso. Você pode lidar com situações onde a aceleração varia, muda. Eu poderia te dar qual que é a velocidade com que um objeto vai andar. Olha, o objeto vai partir de um ponto tal e a velocidade vai obedecer essa regra. Aí eu quero saber, depois de 2 segundos, qual que é a aceleração dele. Depois de 2 segundos. Aí estou dizendo que você precisa encontrar aqui qual que é a função que retorna a aceleração. E aí você tem que saber que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então aqui vai ficar assim, ó, derivada disso aqui, no caso aqui vai ser, eu não expliquei para vocês como é que faz isso aqui, né? Mas isso aqui vai ser 2 terços, então vai ser 2 vezes 2 terços vezes t, 2 menos 3 dá menos 1, dá menos 1 terço. Eu não vou explicar para vocês isso aqui ainda, mas só adiantando, a derivada dessa função aqui dá isso. Então essa expressão aqui é a expressão da aceleração. Se eu quero saber a aceleração depois de 2 segundos, eu vou pegar esse t aqui e vou trocar por 2. Se eu te der a velocidade e pedir a aceleração, em algum ponto você tem que achar a derivada da velocidade, que é a aceleração, e trocar o valor do t pelo valor dado. Beleza. Tá? Então tá bom.